Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Stein, eu sou jornalista e escrevo sobre café há 15 anos. Tomei aqui me descabelada, porque aqui café é assim, minha gente, a gente faz na hora, a gente faz acontecer. O pessoal me pergunta, ué, e tem assunto para falar de café em 15 anos? Tem e sobra. E um evento como esse, a 4ª edição do Café Fest em Goiânia, que se transformou no maior evento de café especial do Centro-Oeste, mostra, não só nesse palco principal com as palestras, mas com os nossos 60 expositores, patrocinadores e apoiadores, que esse é só o começo. Primeiro dia de palestra, a gente focou no empresariado. O pessoal que está assistindo de casa, que está aqui na plateia, eu quero começar a empreender com café, eu quero aumentar as minhas revendas e aumentar o meu portfólio. Como é que eu faço? Existem vários caminhos. Eu comecei do jeito que dava. E perdi muito tempo, perdi muito dinheiro, já fui passada para trás. Essa é a verdade, porque a gente lida com seres humanos. Então, principalmente essa palestra agora que a gente vai conversar é como evitar, como se proteger, quais são os passos que são possíveis. E aí, assim, a Lopes Marketing vai dar uma verdadeira aula para vocês hoje, mas eu queria também agradecer o pessoal do Sebrae, que apoia o pequeno empreendedor também. Deu uma palestra hoje pela manhã, logo após a abertura, que foi, assim, espetacular, eu recomendo. E agradeço o apoio do Sebrae, do Senac, todas as marcas e empresas do setor privado e público. Muito bem. Antes de eu chamar a nossa convidada, eu gostaria de dar uma breve introdução. Eu sou a pequena empreendedora do café já faz 15 anos. Comecei como jornalista, como autônoma. O primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo, que é o Coffee, foi lançado em 2017. Desde então, muita coisa mudou, mesmo sendo jornalista, gente. Naquela época, em 2017, eu não vendia nada. Eu compartilhava gratuitamente informações, reflexões. Sou contratada em eventos como esse para dar palestra ou para ser mestre de cerimônia. Em 2020, a minha empresa cresce. Então, eu paro de ser apenas uma jornalista independente e viro uma empreendedora do turismo do café. E assim nasce o Coffee Trips. O Coffee Trips ele nasceu, vocês não vão acreditar, 3 meses antes do lockdown. Então, foi uma empresa que nasceu e parou. Parou, e olhando hoje para trás, que bom que parou, porque eu tive calma e tempo para estudar os diversos caminhos. O ano é 2024 e eu estou aqui apresentando ao vivo para vocês da plateia e de casa o Coffee Trips no 2º semestre vai internacional. A gente lança o primeiro roteiro internacional Colômbia. Vamos levar o nosso campeão do Campeonato Brasileiro de Aeropress com a gente, com certeza. Mas isso envolve mais burocracia. E eu, gente, do café, eu só queria falar de café e vender café. Não é isso que a gente quer? Sentar com alguém e aí o dinheiro entrar. Mas, infelizmente, não é assim. Principalmente para o pequeno empreendedor. Como é que eu trilho esses caminhos? O ano passado eu organizei o Campeonato Brasileiro de Aeropress, que foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal também. E eu tive o alento e a sorte de ter profissionais maravilhosos ao meu lado, como a Elga Andrade, que me ajudou na parte técnica, como o Márcio da Mui Café, na parte de torra, mas principalmente os profissionais, a Caroline da Alfovo, da Lopes Marketing, o Zé, seu sócio, José Victor. E eu falei, não, isso que você está me ajudando e está fazendo economizar provavelmente R$50 mil em uma movimentada de evento, eu quero que você comece a comunicar isso para todas as pessoas do café. Então, eu gostaria de chamar Caroline da Alfovo, uma salva de palmas para essa maravilhosa. Muito bem-vinda no palco do café. Vamos trocar? Alô? Vamos. Acho que esse está mais alto. Olá, pessoal. Obrigada. Qual que é seu? Obrigada pela presença de quem está aqui. Eu imagino que o pessoal está circulando, está chegando. Como vai ficar gravado também, acredito que o conhecimento que a gente vai gerar aqui, a gente vai poder depois fazer alguns recortes e vai interessar, independente do modo que eu for falar, para também outras pessoas que forem consumir depois. Então, quero agradecer o convite do Pablo, que deve estar me ouvindo, deve estar por aí.
para estar aqui no Café Fest. A Lopes Marketing também é o jurídico do evento, então a gente marca presença em organizar toda a ideia de relacionamento com todo mundo que está aqui, posicionar melhor a marca do próprio Café Fest. E também agradecer a Kelly, que foi com quem fez esse match de pessoas super, assim, não tenho palavras para descrever, a Elga que está aqui nos acompanhando também, que são pessoas maravilhosas que estão trilhando esse caminho do micro e pequeno empreendedor, mas mirando no grande. E é um pouco disso que eu vou falar para vocês hoje. O tema da minha palestra ele vai muito mais na ideia da parte técnica da propriedade intelectual, só que ela acompanha o modelo de negócio de qualquer tipo de empreendedor. E muitos dos empreendedores que a gente está acostumado a lidar, seja no meio do café ou no meio das startups, que também é um nicho que a gente atua, não leva tão a sério esse aspecto da propriedade intelectual no primeiro momento em que se tem esse desenvolvimento do negócio. É tardio a ideia de depois registrar uma marca, de procurar se posicionar e, de repente, já passou um tempo suficiente para ter um concorrente um pouco mais forte ou um pouco mais de grana para investir no marketing, que está um pouco mais posicionado e aí você perdeu a chance de fazer o registro da sua marca e todo aquele aspecto de desenvolvimento do seu negócio você vai precisar repensar e investir muito mais. Então, eu vou trazer alguns aspectos técnicos, depois a gente vai abrir para perguntas. São situações relevantes que, às vezes, vocês vão olhar assim, poxa, Carol, mas tem tanta solução que fala de registro de marca? Sim, tem bastante solução que fala de registro de marca. Mas será que cada uma está pegando você pela mão, entendendo de fato qual que é a sua dor, qual que é o seu segmento, de fato dando respostas e iniciativas necessárias para saber se realmente é possível ou não é possível o registro? Porque se a gente olhar de modo geral, a solução prática pode não estar resolvendo o seu problema. Então, a gente vai aliar aqui a ideia dos aspectos técnicos para entender um pouco melhor onde a gente consegue ajudar vocês. Então, vamos lá. Primeiro, para poder impactar um pouco mais nesse mercado de café e vocês entenderem exemplos práticos do que já aconteceu no cenário de vocês, eu trouxe alguns cases super relevantes nesse mercado, que pode ser que vocês conheçam, caso vocês até tenham algum em mente, depois a gente pode trocar figurinha, a gente está com o stand aqui do lado, e a gente vai fazer algumas ativações ali para entender um pouco melhor o modelo de negócio, se a gente pode ajudar vocês, vou contar isso um pouquinho mais para o final da palestra. Mas eu trouxe aqui para a gente poder olhar juntos, de uma forma bem objetiva, como que se deu na prática algumas dessas situações aqui. Então, a gente tem o primeiro case, que é o Tocaia, que eu imagino que esteja de conhecimento de boa parte da galera que está trabalhando com cafés especiais. Tocaia teve que fazer um rebranding da marca. Então, eu trouxe alguns aspectos assim para vocês levarem em consideração, que foi um pouco do que eu introduzi aqui no comecinho. Esse rebranding, que na verdade é pensar novamente a marca, todos os aspectos dela, qual é o público-alvo, identidade visual, enfim, que é o resultado de todo esse planejamento, vai levar uma perda de tempo muito grande. E aí a gente vai ter que olhar para aspectos que já poderiam ter sido priorizados antes de ter acontecido essa ideia de fato, a marca não poder ser registrada. Outra questão é o desgaste emocional. Então, sei lá, você está anos aí ideando o seu modelo de negócio e no final do dia você vai descobrir que não é possível o registro. As pessoas já te notam pela marca que você tem. Às vezes não é necessariamente você. Normalmente hoje na internet a gente vê a galera sendo o dono da marca, colocando ali o seu rosto para impactar na publicidade, porém, às vezes é a própria marca que faz referência a tudo que ela representa, não necessariamente está vinculada a uma pessoa. E esse é até o sucesso das grandes marcas. Imagino que vocês já tenham consumido algum conteúdo sobre isso, que a marca tem que existir independente de você, ela tem uma personalidade. E aí você tem esse desgaste emocional aí de ficar ideando novos passos do seu negócio que tem tantas outras preocupações. E aí, nesse caso da Tocaia, especialmente, a gente eleva para um outro patamar, que é um pouco do que no meu cenário jurídico a gente acaba enfrentando, que são discussões judiciais. Elas juntam esses dois aspectos, desgaste emocional e perda de tempo. E, na verdade, muita perda de tempo e muito desgaste emocional. Porque você vai ter que discutir com alguém que entende que tem razões, traz fundamentos de prova para um processo judicial ou até para uma notificação extrajudicial, e você vai ter que rever ali novamente todas aquelas situações, e isso pode ter um desgaste que a gente não consegue estimar em tempo e
daí, consequentemente, em dinheiro. Né? Então, esse é um case muito interessante, depois a gente pode trocar mais informações com vocês, mas a Tocaia, de fato, teve que fazer um rebrand. E outro aspecto muito importante, que tudo que a gente está trazendo aqui de cases, junto com a Kelly, a gente pediu permissão para as pessoas, para a gente poder divulgar, certo? Então, a gente poderia amplamente ficar aqui devaneando talvez alguns outros aspectos que até depois vocês veem na memória, assim, poxa, mas tem esse, Carol? Tem. Por isso, nos bastidores podemos conversar sobre. Mas aqui a gente traz realmente aqueles que, de fato, toparam a gente trazer como exemplo e discutir com vocês. E aí, outra cafeteria de São Paulo, super famosa, Tacô. Tacô, ela teve, né, uma reputação também na ideia do Instagram. O que aconteceu com a Tacô? Né, que é um pouco do que eu quero trazer para vocês pararem para pensar de como isso é amplo. A Tacô, basicamente, ela teve uma repercussão na Veja São Paulo, Comer e Beber, e no momento que ela explodiu na ideia de que, poxa, passou uma pessoa que fez um review aqui, falou positivamente, né, um PR ali, relações públicas, publicou coisas ao favor, começou a movimentar ali o volume de clientes e, consequentemente, ganhou visibilidade. A Tacô recebeu uma notificação extrajudicial para parar de usar a marca. Então, existia, né, no nome, que não era Tacô, na época, esse aqui já é o rebranding, existiu uma notificação extrajudicial para parar de usar a marca. Então, todos esses aspectos que eu estou levando em consideração para vocês, que podem ser desgaste emocional, perda de tempo, processo judicial, desgaste, né, financeiro, um prejuízo inestimável, a gente também pode estar falando, dentro dessa ideia do prejuízo inestimável, da reputação da marca. Então, poxa, a Veja veio aqui, ela avaliou bem, fez um review legal da minha marca, estou atraindo mais clientes, mas essa marca não pode mais estar atrelada a mim. E isso é uma discussão que vai muito além. Então, perfis de Instagram, posicionamento com influenciadores na internet, vai muito além de só excluir o perfil ou fazer um rebranding na ideia de mudar o nome. Você vai ter que pensar toda a sua estratégia de marketing, literalmente, tudo que você investiu até em compra de mídia, tráfego, você vai ter que pensar tudo isso e, de fato, por isso o prejuízo se torna inestimável. Outro ponto, além disso, ao tempo da pesquisa, a Tacô não fez uma boa ideia de colidências. Então, o que eles fizeram? Eles pediram um registro de um outro tipo de marca, Tacô Café, e a Tacô Café também teve o pedido indeferido, porque ela ainda teve a ideia de colidir com o restaurante Tacô e Taco. O que acontece? Por que a gente faz esse recorte aqui? Porque quando você vai fazer o rebranding, tentem não errar de novo. Esse é um ponto que eu quero deixar bem claro aqui. O que é errar de novo, Carol? Errar de novo é fazer tudo o que você fez anteriormente igual. Então, poxa, o que eu faço? Cara, você tem que literalmente parar para pensar para que lado que você está indo. Beleza, essa história que eu estou contando agora. Eu vou fazer um rebranding. Então, o que eu preciso parar para pensar? Preciso contratar alguém que, de fato, vai analisar o meu caso, a minha dor. No caso aqui, Tacô gastou um dinheiro para poder fazer o rebranding da marca. O que aconteceu? Indeferido de novo. Por quê? Porque ela não parou para fazer uma boa pesquisa. E é isso que lá no começo da minha fala eu falei para vocês. Existem muitas soluções de mercado para o micro, para o pequeno empreendedor, ou até aqueles que se tornam acessíveis, mas atendem um público-alvo com um pouco mais de dinheiro para investir. Mas será que, de fato, eles estão olhando para a dor e eles estão analisando, de fato, como tem que ser analisado no INPI? Então, esse caso é bem emblemático porque eles já pagaram dinheiro para fazer o rebranding, aqui o pedido vai ser indeferido, e se eles não cumprirem com a ideia de fazer um recurso, trazer alguns elementos aqui, eles também perdem a ideia de conseguir, nesse registro aqui, desse protocolo, o deferimento do pedido. Então, prestem atenção nisso. Baseado nisso, a nossa ativação no stand da Lopes Marketing vai ser, no finalzinho eu vou deixar para vocês os links, mas já aproveitando para fazer o convite para quem está nos escutando agora, analisar a marca de vocês numa concepção geral. Então, vocês vão poder agendar com a gente, 45 minutos, a gente vai analisar a marca de vocês, ou os possíveis produtos, e já dar um panorama para vocês de qual é o segmento que dá para ir, por aqui, com qual cor, né? Essas nuances de protocolo que a Tacô deveria ter feito com o designer, deveria ter ideado muito melhor, já que estava pensando em rebranding. Então, um pouco do que a gente vai trazer aqui para vocês na ideia de stand é trocar uma ideia para a gente olhar na técnica essas nuances de análise de relatório. E aí, Kelinha, se quiserem subir aqui, que eu quero o seu depoimento, chegou o seu momento. A Cófia. Por
Kelly fez uma introdução inicial de que a gente se conheceu ano passado. Ela me apresentou o que era o Grupo Coffea, quais eram os braços do negócio. Ficou muito claro para mim o que ela fazia, porém, tinham passos seguros que ela precisava dar. E ela descobriu, né, e eu também, porque aí a gente vai abrindo a caixa de Pandora e vai entendendo como é que está o modelo naquele momento, a situação, de que o serviço que ela contratou lá atrás, e ela pode explicar como é que foi isso apresentado a ela, passou a impressão de que ela estava, de fato, segura em relação ao registro que ela tinha. Né, Kelly? Acho que você pode dividir esse aspecto com eles. Gente, agora eu vou tirar o chapeuzinho da mestre de cerimônia e vou entrar como parte da palestra mesmo. E por que eu acho que é importante? A Carol falou assim, ai, Kelly, mas você vai abrir, desculpa a palavra, essa cagada que você fez. Falei, gente, não, eu errei como pequena empreendedora e eu queria muito que alguém tivesse me avisado lá no começo. Então, só um histórico. O Coffea nasceu em 2017. Era só um podcast, era isso que eu queria. O primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo. Então eu nasço feliz e contente, já ciente, tenho que proteger a minha marca. Na minha cabeça eu contratei um advogado, passei pelos processos para proteção, aí vem a primeira decepção. A palavra Coffea, só para vocês entenderem, coffea é uma palavra em latim que designa todas as plantas de café do planeta Terra. Então, na raça humana é Homo sapiens sapiens. No caso de todos os seres vivos, as plantas também têm essa classificação. Então, é Coffea, aí vem espécie arábica e depois a cultivar. Então, eu escolhi esse nome maravilhoso. Eu falei, é tão legal esse nome, porque eu queria falar sobre tudo de café. Quando eu entro, e aí assim, a hora que eu lancei, já veio um monte de gente, mas eu já tinha começado o processo de proteção. O que eu protegi, eu tentei a palavra Coffea sozinha, o INPI não deixou. Falou, é a mesma coisa de você querer proteger a palavra cadeira. Falei, tá, não vou discutir com o INPI, e eu tenho um advogado, não era eles, tá, gente? Só para avisar. Era uma outra Tem um detalhe, só para complementar, o INPI tem essa de não deixar as coisas serem como elas são, né? A tendência do homem é essa, né? Ninguém questionou também a decisão do NPI. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, teve a decisão, mas não teve alguém com um olhar do tipo assim, vamos contestar, vamos fazer um recurso nisso aqui, né? Não fui orientada, não pode, você é uma pessoa criativa, inventa outro nome. Eu falei, não vou abrir mão desse nome, não. E aí eu registrei Portal Coffea. E aí, meio contrariada, mas beleza, gente, eu tenho um advogado, eu paguei caro para esse advogado, se ele está falando que não dá, não dá. Se eu não vou confiar nos meus fornecedores, eu vou confiar em quem? E assim segue. Você quer falar da nominativa e mista ou você quer... Acho que faz sentido. E a Kelly diz como é que tu se encaixa nessa ideia. Tá. Aí a gente foi entender realmente o que ela tinha de registro. Né? Lá no escritório a gente está bem acostumado a entender e fazer um diagnóstico do cliente, assim. E falar a verdade, né? Acho que você está acostumada com isso comigo. Fala, ó, Kelly, aqui teve uma cagada, foi essa. Aqui a gente pode consertar desse jeito e essa aqui talvez não vai fazer sentido. Então eu expliquei para ela o que a gente podia fazer. E aí a grande questão, que não ficou claro, e por isso que eu quis trazer a participação dela como depoimento na palestra, além de ser um case, é o fato de que existe uma grande diferença entre você ter uma apresentação mista da sua marca e uma apresentação nominativa da sua marca. De uma forma bem didática, a apresentação mista é quando a gente mistura, além do nome, algum tipo de sinal distintivo. Então, a logo, como é bastante conhecida por todo mundo. Então, o designer se empenhou ali, ou a gente, sei lá, usou uma ferramenta de AI, fez no Canva. Identidade visual, gente, exatamente, custa caro. Mas é de fato, independente de como que você procedeu esse sinal distintivo, você pode protocolar ela como uma apresentação mista. Quem de fato investe, entende qual que é o poder do branding, que ele comunica também além do nome, entende que isso tem um grande impacto. Só que o que acontece? A gente, quando protege de uma forma mista, logo mais nome, é o contexto da marca. Então, assim como vocês estão vendo o Coffea, feito desse sentido, com o microfone de podcast no O ali, para ser a ideia do café, preto com branco, isso é a parte mista da marca, que tem um nome ali. Só que, aqui é o plot twist da Kelly,
ela não protegeu nominativa a marca dela, ou seja, a gente sempre recomenda no escritório, e é importante que fique bem claro aqui também para vocês, já como uma dica aqui, e a Kelly pode dizer o quanto isso representa, que é importante também registrar só o nome da marca. Então, às vezes a gente está falando de palavra-chave, por exemplo, para você comprar uma mídia, você não tem a proteção se você não tem a parte nominativa registrada. Então, pode ser que a pessoa que vendeu o registro, ou da forma com que você se preocupou para fazer o registro, ela tenha, de fato, só se preocupado com a apresentação nominativa. Aí acontecem, né, vocês vão, às vezes, trocar uma ideia comigo ali depois, vocês vão ver que eu vou falar assim, poxa, mas nesse caso, a gente oferta para que vocês façam nominativa e mista, porque tem mais chance de deferimento. O que significa o deferimento? É porque alguém já colocou a marca como nominativa, pode ter uma certa colidência, mas se a gente colocar um elemento distintivo, que é a logo, a gente tem mais chance de conseguir esse registro. Ocorre que, às vezes, os dois são necessários. Na maioria dos casos são, que é no caso do Coffia. Agora está, tá? Não estava. Passado perfeito. Agora está, graças a Lopes Marketing. E aí vem um negócio que eu tô dolorida, Elga do céu. 2020 a gente vê a marca Coffia. Conseguiram registrar a marca Coffia. Temos aqui 2 problemas. Primeiro, eu não sabia que advogados que trabalham nessa área, eles conseguem monitorar quem tenta entrar com um nome parecido. Então, se eu fosse cliente por muitos anos da Lopes Marketing, quando em 2021, essa empresa chamada Coffia, que hoje tem Coffia de um monte de coisa, eu falei, Carol, o que é isso daqui? Vamos brigar com todo mundo. Ela, então, Kelly, calma. Aqui, ó, é isso. Eu queria que você explicasse essa questão do monitoramento. Esse é um serviço que a gente faz no escritório, que não é muito comum os escritórios oferecerem. Independente se vão fazer um registro, às vezes a pessoa não se preocupa com isso, quer te vender ali a ideia de, beleza, é possível registrar, se não conseguirmos o primeiro registro, a gente dá outro de graça. Não caiam muito nessa tentação da linguagem do marketing que vai te convencer na venda. A ideia que a gente quer sempre colar no escritório é transparência. E no momento que a gente coloca uma marca para fazer um protocolo, a gente tem uma ferramenta, graças a Deus aí a tecnologia nos ajuda, que é humanamente impossível a gente monitorar todas, né? Temos uma ferramenta para isso, e isso está incluso no valor do nosso registro, para deixar muito claro, a gente não cobra monitoramento à parte dentro do período onde a gente precisa da decisão do NPI, a partir dali a gente consegue um preço anual, mas aí depois a gente pode falar sobre valores, mas não é o caso agora, mas só para dar um contexto para vocês, tem gente que não faz isso, e quando faz, não é tão intuitivo assim, você precisa contratar o serviço para que daí, de fato, você tenha condições de que ele seja prestado. Então, para deixar bem claro que não é óbvio, tanto que a Kelly foi surpreendida. E o que de fato ele entrega? No caso do Coffia, se lá atrás, no momento do protocolo da Kelly, a gente tivesse cadastrado, né? Mesmo que humanamente possível ali a gente fosse pesquisar com uma certa frequência, mas é isso que a tecnologia resolve para a gente conseguiria saber exatamente, não só da palavra Coffia, mas algo similar aos radicais que alguém tivesse protocolado. Tanto na classe, que é, no caso dela, da parte de café e outros segmentos, mas também de modo geral. Então, o que eu poderia fazer? Eu simplesmente poderia falar, Kelly, olha só, tal marca, a Coffia RHR, ela protocolou na classe, aqui não diz a classe, né? Mas enfim, vamos supor ali, na classe 21, e aí a gente pode se opor na marca dessa pessoa. O que significa isso, Carol? Eu simplesmente posso aproveitar do prazo de protocolo, depois que publicou na revista do NPI, 60 dias depois eu posso me opor à marca de uma pessoa. Então, eu posso falar, oi, tudo bem? Eu tenho um protocolo aqui, a minha marca já está consolidada e você chegou depois. Né? Se fosse o caso de um processo andando. No caso da Kelly, por isso que não dá, porque ela falou assim, não dá para notificar todo mundo, a gente tem que, de fato, conseguir o que a gente precisa, que é o deferimento da palavra, já está protocolado, para depois fazer isso, porque senão você não tem razão para fundamentar. No que isso ajuda e por que é tão técnico, tão específico, tão chato no final do dia? Porque você precisa manter uma frequência de recorrência de monitoramento, você não pode perder prazo, e isso vai ajudar na tomada de decisão do INPI, que o INPI vai ver que tem uma oposição,
a pessoa que protocolou aquela marca, ela pode se manifestar, que é o que a gente faz às vezes quando o nosso cliente recebe, para se justificar, né, trazer algum elemento ali para fundamentar por que ela tem direito a esse registro, e aí então o INPI dá a decisão, que nesse caso tem mais chances de não ser favorável. E aí não é que você está tirando um concorrente da frente, assim, no sentido negativo da palavra, mas você está, de fato, protegendo a sua marca, isso é proteger marca também, e você está aumentando o seu posicionamento e relevância. Posso acrescentar? Pode. E assim, a marca Coffia hoje é uma marca internacional. Acabei de chegar de Chicago e o Hugo Rocco foi e eu consegui uma credencial para ele entrar como equipe Coffia. As pessoas paravam no corredor falando: é o podcast do Brasil, cadê a moça? Aí ele brincou: a minha chefe está por aí. Isso não tem como você medir o valor que tem. Então, o que acontece? Eu sei que me marcou, que eu estou mais chateada. Vocês conhecerem, eu quero falar com essa pessoa. Tem a Loja Coffia. Loja Coffia pode ser um desmembramento daqui 2 anos da minha marca, só que eles já estão agora com URL, já registraram. Poxa, estão surfando na minha onda. Em termos de relações públicas, é isso. Então, eu fico chateada mesmo. Não tem criatividade para ir atrás de um outro nome? Mas esse discurso não tem criatividade para ir atrás de outro nome? É coisa de Kelly Good Vibes, que quer abraçar árvores. Aí a gente tem Carol, que tem essa cara de queridinha e tal. Uma hora que é para brigar, a bicha baixa ali o demônio e ela vai proteger, se a gente está dentro da lei, sim. No meu caso, já passo para você, tá? Eu fiquei chateada, porque eu não fui orientada pelo meu advogado. Paguei mais caro do que estou pagando agora para Lopes Marketing, para um serviço que não me ajudou. Segundo, temos vários, isso aqui tem mais de 40, tá? Isso aqui é só para dar print para mostrar, mas tem mais de 40 depois de mim. E o mais bonitinho, que agora a gente está nessa fase, a gente já protocolou. Por que esses alecrins dourados conseguiram Coffia em 2020 e 2021 e em 2017 eu não consegui? E aí a gente já perguntamos para o INPI. Por quê? Me explica. Eu quero o meu direito, que eu cheguei em 2017. É isso. Exato. E aí, só para finalizar essa ideia também de pegar ainda o gancho do case da Kelly, tem uma dúvida aqui também no empreendedor, especialmente o micro e médio empreendedor, que é a relevância de registrar uma marca pela PJ ou pela pessoa física, né? PJ é pessoa jurídica, no caso. E aí, o que acontece isso, né? Existe uma crescente do mercado que o empreendedor, às vezes, ele começa sozinho, sem muita informação, ele vai lá e registra na pessoa física. O que acontece é que o ativo intelectual, que é o que a marca representa para a empresa, e vai impactar futuramente no futuro valuation, né? Quanto que aquela marca vale, quanto que aquela empresa vale, ele só vai ter relevância quando ele estiver na pessoa jurídica. Então, se o modelo de negócio ele já nasce de uma maneira organizada, pensando alto, pensando grande, pensando em mercado, né? De fato, o Sebrae está aí para ajudar nesse aspecto também o micro e pequeno empreendedor, para entender o seu negócio de fato como algo que dá para formalizar, dá para ganhar mercado, enfim. Façam na PJ. Existe a possibilidade de transferir depois. O que acontece, até botei ali, qual é a desvantagem ou não? Acontece que você pode ou não ter um sócio, pode ter várias questões ali para decidir, e aí vai ter que fazer contrato para fazer a cessão dessa titularidade para pessoa jurídica. Então, se já existe algo estabelecido, um contrato social ali, uma PJ, mesmo que seja o pequeno empreendedor, né, unipessoal ali na sua pessoa jurídica, coloquem na PJ, vai aumentar a possibilidade de vocês terem esse ativo mais protegido, darem mais chance para aumentar o valuation da empresa de vocês, que é o quanto ela vale no mercado, e aumentar o relacionamento de mercado, de fato, com relevância. Então, quando a gente olha o Coffia, ele é um grande grupo. Dentro da CNPJ que a Kelly tem, ela tem diversas marcas. E esse é um aspecto relevante para trazer do tipo, tenho a minha marca, mas criei outros segmentos do mercado, eu continuo registrando na mesma PJ, só que eu tenho que interpretar as minhas outras marcas como outros produtos ou serviços que eu tenho.
Ou seja, posso ser o óbvio que eu estou dizendo agora, mas vamos falar sobre isso, que é o seguinte, se a Kelly tem o grupo Coffee e o Coffee Trips é um braço de negócio dela, o Coffee Trips também precisa de registro. Não é porque o Coffee está protegido que o Coffee Trips, que é uma descendência desse negócio macro que ela tem, está protegido também. Então, parece óbvio isso, mas eu gostaria que ficasse bem claro, porque às vezes essas coisas a gente precisa realmente dizer para elucidar alguns pontos aí na cabeça de vocês. Beleza. E aí, entrando de novo só para vocês entenderem, para fixar bem, o registro nominativo, então, ele tem esse segmento próprio, focado no nome, tem muita relevância, que eu gostaria de novo de destacar, quando a gente compra a palavra-chave na internet, todo mundo está na internet hoje, seja com e-commerce, seja o próprio Instagram, seja o Google, no sentido de ads, o Facebook Ads, enfim, vocês vão usar palavras-chave. Então, eu estava até comentando com os meninos aqui no bastidor, que muitas marcas até compram palavras-chave de terceiro e promovem concorrência desleal na internet. Vocês devem até ter passado por isso já, quando vocês vão buscar alguma ideia de produto ou serviço que vocês estão olhando, e aí o patrocinado vem e não é, de fato, a marca que vocês estavam procurando, mas são similaridades ali que acontecem. Nesse caso, não só no registro misto, mas especialmente no nominativo, se você tem o certificado de registro, você tem a possibilidade de falar ao Google, olha só, concorrente tal está comprando mídia com a minha palavra. Então, a marca ela vai muito além só do posicionamento no sentido de tenha garantia para uso em território nacional em 10 anos, mas também para que eu possa me defender, não só nesse aspecto que eu trouxe para vocês de oposição de terceiro, que é o monitoramento do COFIA, mas também em relação ao posicionamento da internet. E hoje a crescente é essa, é bem comum que as pessoas invistam em tráfego pago e tudo mais, e cada vez mais esse ranqueamento é importante para as empresas. Então, empresas que não são ranqueadas de uma maneira positiva, elas podem talvez nunca mais voltar. Então, se você faz uma denúncia para o Google dizendo que tem um terceiro usando a sua marca, possivelmente você tem mais chance ainda de ficar lá em cima nessa organização de ranqueamento. Certo? Apresentação mista, acho que já entenderam, então valorizar muito bem o branding, e se vocês pensarem nele, não façam igual a Tacô, pensem de fato em algo que vai impactar, consultem um profissional, parece óbvio de novo, mas vamos falar, vamos contratar uma agência de marketing, um designer para fazer o branding ou o rebranding da marca, não deixem para consultar se a marca é colidente depois que ele fez todo o trabalho. Você colocou uma energia naquilo, o profissional que você contratou uma energia, contratou a energia para ele realizar aquilo, também colocou uma energia, e a pessoa que vai trazer depois a resposta vai dizer que não é possível registrar. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa prévia. Vocês economizam tempo, dinheiro e se tornam muito mais objetivos, né? E aí, um pouco desse storytelling, da ideia de vocês entenderem um pouco, porque Carol está aqui falando várias coisas técnicas, um pouco burocráticas, mas de fato o Brasil ele ainda é assim. A Lopes Marketing, que é um braço da Lopes Digital, que é uma história de advocacia, a gente tenta trazer tecnologia, inovação, mas a gente ainda enfrenta muito processo burocrático. Então, quando a gente vai explicar para o nosso cliente, a Kelly sabe disso, a gente pega pela mão e fala, igual eu estava falando com a Elga antes, aula de massinha 1, por onde começa? Até para não achar que é a gente que está brincando no sentido de, poxa, está demorando, jurídico lento, jurídico chato. Eu canso de receber e-mail dos clientes depois que a gente já protocolou, e aí, Carol, saiu o registro? Está levando, gente, em média de 12 a 18 meses, se não mais, para sair um registro de marca. Então, é legal que vocês tenham essa linha do tempo na cabeça de vocês, vocês não acharem assim, poxa, mas já foi demorado para criar a marca. O designer, né, não tirou da cartola, ele teve que fazer todo um estudo aqui e me entregou. Depois, a gente, de fato, protocolou baseado no que realmente não ia ter colidência, porque a Carol me garantiu que nesse formato não ia ter colidência, né? Contratei a Carol, contratei a Lopes Marketing. Mas e aí? Quais são os próximos passos? Então, a gente colocou aqui de uma maneira bem ilustrativa para vocês verem. A viabilidade que a gente fala é, de fato, entender se é possível registrar. Colidência, que eu digo, é realmente ver se não tem nenhum cliente, nenhum protocolo que vá colidir ali com a marca que você pretende. Aí, de fato, a gente vai
para o protocolo e depois para o acompanhamento. O acompanhamento ele é constante. O INPI ele sai uma revista, que a gente chama de publicações por semana, mas não quer dizer que todas essas movimentações vão ter a favor ali alguma forma de acelerar o seu processo. Então, depois que a gente protocolou, o próximo passo do acompanhamento vai ser a publicação. E aí, dali para frente da publicação, a gente vai entender se vai vir alguma questão de oposição, até entrar na decisão. Nesse momento do protocolo até a decisão, que a gente chama o monitoramento. E aí, o monitoramento ele também pode acontecer da decisão até a ideia do longo prazo de 10 anos. Então, ainda passando pelo aspecto da linha do tempo, a gente pode ou não ter um recurso, a gente é muito transparente com o nosso cliente nesse sentido, porque mesmo que a gente veja a possibilidade, a viabilidade do protocolo, pode acontecer um indeferimento da marca. E aí a gente está preparado para ir lá e também defender, que é o caso do Coffee que a Kelly falou. Só não conseguiu na época porque ela não contestou. E o INPI deu a decisão inicial ali e acabou não conseguindo converter na ideia de decisão final. Então, também trabalhar com um profissional que esteja capacitado para poder te defender numa ideia de justificar e fundamentar por que aquela marca merece o registro, tem possibilidade para isso, é importante também. Não basta a gente só pensar que o protocolo vai ser feito, o INPI, mesmo burocrático, ele está se profissionalizando, ele está colocando algoritmos ali para já ler as decisões e basear ali os radicais, esse vai, esse não vai, esse aqui não é registrável. Então, a gente tem que ter essa capacidade, essa humanização no processo, para que a gente possa trazer mais resultados positivos. E aí, para não deixar da gente ir na palestra aqui além do óbvio, eu trouxe para vocês a ideia do registro internacional, que pode parecer óbvio, mas nós estamos falando de INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Brasil. Ele tem uma ligação por conta do Protocolo de Madrid, que é um protocolo internacional com mais de 120 países. Ah, Carol, quer dizer então que se eu protocolar no Brasil, eu posso ter a mesma marca em outro país? Não. Mas dentro do processo de protocolo no Brasil, eu posso fazer um pedido para a minha marca aproveitar o meu processo do Brasil e ir para outro lugar, mas eu tenho prazo para isso, certo? Então, é importante que vocês gravem isso para que a gente não tenha dúvidas em relação à parte internacional. Ah, Carol, passou esse prazo, o que eu faço? A gente pode tanto despachar direto para outro país, quanto entender se naquele momento ali vai ser mais importante a gente protocolar via Brasil, entender qual que é o momento. Mas normalmente o que a gente recomenda? Se passou o prazo, protocola direto no outro país. Isso é bem tranquilo, tem que ter um agente direto lá. Nós temos contatos para fazer isso, para intermediar, porque assim como no Brasil você tem que ter um representante, nos outros países, independente dos quais, você também tem que ter. E aí, o que acontece na ideia da internacionalização? Você vai ter credibilidade para o uso da sua marca também em outro país. Então, esse é um ponto muito forte. E a ideia também do protocolo direto que eu já falei para vocês, que dependendo se você tem pretensão e não come bola em relação aos prazos, você tem possibilidade de agilizar o processo. Então, torrefador, enfim, o que vocês quiserem fazer de importação e exportação, lembrem que vocês não podem só proteger aqui. A mesma coisa uma marca que quer entrar no Brasil ou que você representa aqui. Tomem muito cuidado com isso. Hoje eu até brinquei da Veja e do Vert. O Vert não entrava no Brasil com outro nome, que no caso seria o Veja, correto, que é esse tênis que eu estou usando, porque tinha o produto de limpeza Veja no Brasil. Eles tiveram que brigar muito na justiça para conseguir ali entender ali qual seria o valor correto para comprar essa marca, para depois entrar com a linha com o nome Veja. Isso se aplica para qualquer tipo de produto. Hoje, esse tênis aqui não existe mais, por exemplo, Vert, é Veja. Então, tem vários exemplos assim, esse aqui é um básico assim para trazer para vocês e recente que aconteceu, que vai acabar impactando diversos aspectos do produto que vocês vendem, o produto que vocês importam, do produto que vocês exportam. E o café está muito acostumado com isso, porque a gente faz um negócio de Brasil com outros países, né? Que ele sabe disso. Tem, acho que um outro case que tu falou hoje que é bem importante para a galera do café. Case importante. Eu acho que eu estou na sala, né? Muito obrigada, Zé. Tem um case importante, uma marca de chaleiras elétricas, que eu prefiro não mencionar agora, mas quem é do café sabe, que demorou para entrar
no mercado brasileiro faz 4 anos, está numa briga judicial. Essa marca existe há muito tempo no mercado externo. E aí teve um alecrim dourado aqui no Brasil, que foi no INPI e registrou a marca, mas no CNPJ dele. E aí ele cobrou da marca internacional para falar, eu libero para você. A marca internacional não achou isso muito legal, entrou numa briga judicial que demorou 4 anos. E agora, em Chicago, eu acabei de descobrir que a marca, que tem a fábrica, que tem tudo, provou para o governo brasileiro que a marca pertence a eles, e aí a pessoa, o brasileiro, perdeu o caso. Mas, eu vou, de novo, né? Que eu sei aqui em off, não é mais off, mas foi mais de 130 mil dólares no processo judicial, sem contar esses 4 anos em que a marca não fez dinheiro aqui. Exato. E como o tênis que eu usei de exemplo, às vezes não consegue nem trazer o portfólio de produto. Não consegue. Mesmo se você faça um rebranding para você ter uma linha e tal, essa marca, por exemplo, não conseguia trazer os produtos dela para cá porque não tinha chancela da marca matriz ali, né? Marca mãe. Exatamente. Então, essa marca vai ser lançada no Brasil ainda esse ano. Aos spoilers. Se tudo der certo no evento que eu, Lopes Marketing, estamos organizando dentro do Festival Hacktown, mas a gente vai falar isso já já. Vamos. Então, para continuar, depois a gente troca mais ideia. Imagino que vocês devam ter alguns cases aí na cabeça, vamos ter tempo para conversar, mas prestem atenção nisso. E aí, gente, o café também ele pode ser protegido da fazenda até a ideia do mercado de negócios. E o que eu estou falando em relação a isso? A torra, o formato de fazer, são coisas que todo mundo conhece, certo? Mas cada um pode ter um método de fazer diferente, que vai trazer ali uma brincadeira com a acidez, enfim, todos os aspectos que vocês sabem melhor do que eu dessa parte técnica do café. E aí, o que eu provoco vocês a pensar, para a gente ir além do óbvio nessa palestra e vocês ficarem com isso na cabeça? A gente sempre faz um paralelo com as startups, que a gente atende muito modelo de negócio startup no escritório. A Lopes Marketing, de novo, ela sai para trabalhar com outros nichos, para a gente se comunicar melhor e a gente fazer uma spin-off disso, que é o canal de propriedade intelectual. Então, aqui a gente está falando de propriedade intelectual pura. O produto de tecnologia, assim como o café, numa essência de criatividade, a gente tem nuances que podem ser diferentes daquilo que todo mundo está acostumado. E isso, sim, a gente consegue ter uma anterioridade. E eu quero deixar um recado assim bem claro. Método, ele não é registrável. A lei de propriedade industrial não permite o registro do método. Mas então, o que eu posso fazer, Carol? Se você está indo para uma ideia de produto, você pode pensar numa ideia de patente de modelo de utilidade, você pode pensar na ideia do designer de produto, aquela ideia da concepção ali, numa essência de design. Porém, o que eu trouxe aqui para vocês pensarem dentro da parte criativa? A Elga está aqui, é uma pessoa que tem muita didática do café, ela tem jeitos de ensinar, vou usar ela de exemplo. Ela tem formas de explicar cafés especiais que ninguém mais faz. Mas daqui a pouco, porque a Elga fez um boom, chamou atenção, todo mundo quer fazer, assim como foi o coffee. Todo mundo quer surfar essa onda. E aí, Carol, o que eu faço? A gente pode, por meio do blockchain, que não é algo que já não é mais inacessível para todo mundo, é só uma forma de ter uma hash para guardar esse documento, de uma forma bem simples, assim, para explicar. Deixar claro qual que é esse método e guardar ele numa forma de anterioridade. Na parte prática, como isso funciona? Alguém quis copiar a Elga, ou fez algum movimento que a gente está entendendo que está indo para um lado que não é inspiração, que esse é uma nuance bem comum do direito. Cópia, inspiração. Aí ninguém quer tomar um lado, fica na ideia da inspiração, mood board, aquela ideia da moda, assim, como se todo mundo fosse inspirador. Mas existe gente muito ruim também, que quer, de fato, aproveitar dos outros, do que os outros fazem. Tudo bem que tem aquela frase, nada se cria, tudo se copia, mas não é bem assim, não. Então, a gente tem que valorizar a parte autoral, a gente tem que valorizar o tempo, o trabalho, a credibilidade do mercado. Um exemplo que aconteceu recentemente é o álbum Amarelo, do Emicida, ser copiado por uma marca para lançar um produto e sem pagar os direitos. Exatamente. Por isso que acho que é importante falar, não é inspiração sempre, é cópia mesmo. Exatamente. E tem meios para se proteger.
E esse é um. Por isso que eu trago para vocês pensarem, porque aqui eu trago uma ideia assim de torra diferente, mas né, quem está ouvindo aqui tiver algum tipo de método, alguma ideia de que teve uma nuance, assim, que for um insight que é diferente, um jeito de fazer, né? Enfim, que envolva mais processo, seja no físico ou digital, a gente pode transcrever isso numa ideia de obra intelectual. Para fazer um paralelo, assim como os livros, eles podem ser depositados numa ideia de biblioteca nacional, Câmara Brasileira do Livro, a sua obra intelectual para comprovar a anterioridade daquilo que você faz também pode. E não é tão óbvio assim, mas é possível fazer. E nós fazemos isso também. Então, convido vocês a pensarem na ideia da gente deixar isso mais claro. E a gente está pronto para brigar se fizer sentido. Que a gente não pode aceitar que tudo, de fato, seja inspiração e as pessoas se aproveitarem especialmente dessa ideia. E já deixo assim, mais um detalhe. Quando forem negociar, especialmente essas questões de propriedade intelectual, pego muito no pé da Kelly, ela é prova disso. Coloca um NDA na mesa. Pode assustar, mas o NDA é um acordo de confidencialidade. O que pode acontecer? Pode assustar uma pessoa que quer negociar com você, mas pode também deixar mais credibilidade para o seu negócio. E aí só fica, de fato, com você quem quer fazer negócio. E isso pode assustar aquele que, de fato, só queria a sua ideia e sabe que você, talvez, não teria dinheiro para investir e precisa de algum formato para acessar seu conhecimento. Eu acho que é muito importante você mencionar isso. Uma das minhas metas para minhas empresas do Grupo Coffee esse ano é tirar a informalidade das coisas e trazer mais para o campo profissional. Porque, de qualquer forma, esse ano eu vou crescer no mercado internacional. E, para quem convive, Carol, você está começando a entrar nesse mercado agora. Existe muito o favor, o acordo no aperto de mão. Do bigode. Isso! Bigode não, tem duas mulheres aqui maravilhosas. Vamos abolir essa expressão. E, às vezes, eu já perdi muito tempo, já perdi muito dinheiro e já fui copiada, que às vezes eu faço um planejamento de algo bacana, a pessoa fala, é muito caro, a Elga já passou por isso também, que eu sei, e aí, não vamos fechar contrato com você, o negócio veio e você vê todas as suas ideias sendo aplicadas. Então, a partir de 2024, com a ajuda da Lopes Marketing, eu comecei processos não só de contratos de prestação de serviço, fornecedores meus estão agora recebendo contratos também, mas o acordo de confidencialidade. E eu fechei um contrato recentemente, falei, olha, que bacana que deu certo, esse é o escopo de trabalho, eu vou pedir para o meu escritório de direito mandar o arquivo de confidencialidade e, na sequência, o contrato de prestação de serviço. A pessoa olhou para mim e falou, nossa, nunca esperava e eu estou me sentindo muito mais confortável de seguir com você. Então, isso foi... Eu falei, eu preciso passar esse feedback, porque em 15 anos eu nunca pensei nessa possibilidade e, inclusive, de oferecer conforto para o meu cliente. E aí, as coisas fluíram com esse cliente muito mais rápido, muito mais fluido, mais gostoso. Exatamente. A gente não pode ter medo de ser transparente com as pessoas, de fazer o certo e de colocar ali algumas regras, especialmente quando você está tratando de um negócio que envolve a sua propriedade intelectual, boa parte da sua energia está ali, da sua vida, da sua construção, e que a gente sabe que tem gente que se aproveita disso. Então, interpretem pelo lado que é muito mais negócio, saber falar e se posicionar e ter os instrumentos certos, as pessoas certas para executar, do que de fato está burocratizando um processo. Você, com isso, se a pessoa levantar a mão e falar, opa, não quero, você já descarta metade das pessoas que talvez não se envolveriam com isso, com você, fazer negócio com você. E aí, gente, é importante, para finalizar, e aí depois quero dar um recado para vocês e também explicar um pouquinho mais da nossa ativação no stand, deixar essa mensagem de que tudo que envolve a propriedade intelectual de vocês importa. Então, o logotipo, o nome da sua marca, os métodos, aqui eu coloquei exemplificando o cultivo, mas pode ser a ideia da parte didática de como você explica as coisas, de como você faz diferente, e todos esses segredos que envolvem o know-how de vocês e são precisos para que vocês continuem, para que vocês fortifiquem no modelo de negócio e, de fato, se posicionem no mercado e tenham esses diferenciais competitivos para que vocês deem o próximo passo de escala do negócio de vocês, certo? Eu estou voltando. Desculpa, acho que repetiu.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vou convidar a Kelly de novo, que ela está vindo direto para o palco, mas nós já fizemos esse anúncio no Campeonato Brasileiro de Aeropress, lá de Campinas. E aí, para a gente se despedir aqui, eu explicar a nossa ativação, esse ano, anunciado já no novembro do ano passado, nós tivemos a grata surpresa do COFIA ser convidado para coordenar a parte de cafés e as ativações das marcas de cafés e todo o palco que vai estar integrado junto a esse espaço, que a gente não pode dar tantos detalhes, porque Hacktown é experiência, Hacktown tem que ser vivido, e a gente não consegue explicar ele em palavras. Só para dar um contexto, ele é um festival de inovação, tecnologia e consciência. Esse ano o rebranding, eles colocaram essa palavra, de fato, consciência, no marketing. Acontece em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Quem chegar por Guarulhos leva ali mais ou menos umas 2h30, 3 horas de estrada. E a cidade ela é muito especial. Ela teve um contexto bem rápido, que eu acho que vale a pena contar para quem não conhece. Uma empreendedora, dona de café, assim, a Moreira. Ela tinha vários espaços de fazenda. E naquela época, década de 60, ela teve a oportunidade de ser casada com um cônsul, visitar o Japão e ver o movimento que o Japão tinha na parte de elétrica e eletrônica. E aí parece simples, mas ela chegou para o JK, que como o marido dela era cônsul, o JK na época falou: a primeira escola de eletroeletrônica do Brasil, eu vou ceder o terreno e vai ser aqui em Santa Rita do Sapucaí. Então a ET, que é a Escola Técnica Eletrônica, de Eletroeletrônica, que está em Santa Rita do Sapucaí, foi fundada com terras dela. Hoje o Inatel também ocupa espaço. Como a gente de tecnologia, para a gente isso representa bastante também, para mim e para o Zé, meu sócio, e que lá são formados a maioria dos desenvolvedores do Brasil e dos hardwares do Brasil. Então, se você já passou, estou olhando o posto médico, me lembrei disso agora, se você já passou por alguma coisa de saúde, alguma ideia de, por exemplo, raio-x, ultrassom, tudo produzido nessa cidade. E esse festival é um grande festival que acontece para unir essa ideia do hardware, do software, mas também pessoas e experiências. E esse ano, que a gente vai trazer a Kelly também com a gente. E foi lá que nós nos conhecemos, então tem esse quê também muito especial. Arthur também, a hora que ele escutar isso, ele vai se emocionar também. Queria que ele estivesse aqui, que foi quem nos apresentou. E aí a gente vai fazer essa ponte para trazer o café dentro de uma experiência também de consciência, também de inovação, e por que não de tecnologia? Porque foi uma ferramenta muito significativa para tudo que já aconteceu na vida de vocês, que estão aqui, que são do café, e também no que vai acontecer ainda pela frente, na parte da ciência, ecologia, enfim. Aí eu deixo para te explicar. Hacktown, gente, foi uma experiência mesmo, só vivendo. Eu fui convidada ano passado por um dos curadores, um dos sócios do Carlos, para dar uma palestra. E aí eu olhava assim o line-up, era só gente de startup, inteligência artificial. E aí eu mandei e-mail para ele e falei assim: o Carlos, acho que você se enganou. Eu só sei falar de café. E aí ele falou: Kelly, entendo a sua preocupação, eu agradeço. Você vai entender a Hacktown na hora que você pisar aqui. Aí eu falei, mas insisti, tá certo, eu vou falar de turismo e café. Eu fui falar sobre o Coffee Trips, que o Coffee Trips é uma empresa de curadoria de experiências focada em turismo comunitário. O que significa isso? Eu quero desenvolver sempre a região, socioeconômica e ambientalmente. Ele falou, isso é um case que tem tudo a ver com Hacktown. Eu fui, gente, meio que contrariada. Cheguei lá, a cabeça explodiu. É uma cidade pequena do interior de Minas, que é realmente invadida por pessoas maravilhosas, em atividades totalmente diferentes. Pra você ter ideia, são 800 palestras durante 4 dias de festival, cerca de 10 mil pessoas passando lá em diversas atividades, que vão desde pitch de venda para startups, me lembra Shark Tank, até uma cerimônia de temascal que traz a questão da consciência humana. Eu falei, gente, quanta coisa... Peças de teatro gratuitas, 10 palcos espalhados pela cidade com show gratuito. Música, né? Importante. Pintura e grafite acontecendo ao mesmo... Eu vou falando, eu vou me arrepiando. E eu me apaixonei, encontrei a Carol do jeito mais inusitado possível, e a gente começa a conversar e a gente se grudou. Ainda bem. Eu e a Carol e o Zé. E aí a gente falou, pô, vamos construir muitas coisas daqui para frente, independente do Hacktown. Mas aí a Carol me apresentou um dos sócios, o Marcos, mandar um beijo para o Marcos também.
E aí fui convidada para gerenciar a Arena Café. O que isso significa? Teremos aí uma competição, a Elga vai nos ajudar na parte técnica da competição durante 2 dias, mas nesses 4 dias vai ter feirinha, estou negociando aí de ter uma pista de skate lá para a gente também, porque café é isso, café cultura, é inovação, o tema vai ser inovação, e eu estou muito feliz, será nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto, quem está assistindo em casa, quem está aqui na plateia, está mais que convidados, a gente tem espaço para bastante expositores, e vai ser uma arena café mesmo. Quem for para as palestras e workshops, com certeza vai seguir o rastro do café, tomar um cafezinho com a gente e depois vai para as outras atividades. Exatamente. Fica o convite, a bilheteria já está aberta, é uma experiência de fato, você vai para lá para viver isso, esteja aberto, cada um vai contar uma história diferente, a gente brinca lá no escritório, que você vai ser guiado pelo flow que por onde você passar. Nós temos sempre algumas iniciativas, né? Esse ano mais a Arena Café. Nós também somos patrocinadores do evento, então acaba que a gente tem algumas ativações, mas a gente também vai para aproveitar o evento e cada um tem uma história diferente para contar, um encontro inusitado para contar. Se não fosse esse evento, por exemplo, eu não estaria aqui hoje, não conheceria o Pablo, não conheceria a Elga, não conheceria o Arthur, não conheceria tanta gente do café, inclusive esse meio. Então, eu sou muito grata às conexões que a gente faz lá. Então, fica, de fato, o convite para vocês. E aí, só para me apresentar rapidinho, assim, de experiência mesmo, talvez não tenha ficado claro, mas a Lopes Marketing é uma spin-off no nosso escritório de advocacia, que é focado em startups. Então, a gente acabou fazendo uma spin-off justamente para dialogar com outros públicos, um deles é o café. Então, eu consigo ter uma comunicação mais próxima com vocês. Então, vocês podem depois, a gente troca figurinhas, vocês nos seguem ali no Instagram. A gente sempre dialoga com o público do café. Porém, sou advogada de formação, atuo também como advogada, tenho meu escritório, é meu sócio em todos os negócios. E nós somos também investidores anjo na ideia das startups que são do nosso portfólio de cliente. Então, a gente tem uma longa jornada aí pela frente em relação à propriedade intelectual. A gente está muito ligado ao que também acontece de forma internacional, trazendo para o Brasil, porque a gente sabe que tem um potencial muito grande aqui. E aí, a nossa ativação de hoje. Então, aqui um recadinho engraçadinho, do tipo, café e marca, se não bem feitos, resultado será amargo. Então, gravem essa frase. E o que a gente vai fazer aqui no evento, que eu quero convidar vocês? Esse QR Code que vocês vão poder escanear aqui, ele vai desbloquear ali uma agenda minha de Linktree, como se fosse um Linktree, mas chama Meu Contato I.O. É uma plataforma que a gente criou para compartilhar contato. Vai ter, dentro do link ali, a ideia de vocês marcarem uma agenda comigo. O que é essa agenda? É para a gente conversar e eu entender um pouco mais da marca de vocês. Eu vou acessar ali, vou emitir um relatório. Aí vocês vão falar para mim assim, Carol, a minha marca é Lopes Marketing. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar para vocês, dentro do nicho ali, do segmento, da classe que vocês estão inseridos, a possibilidade ou não de fazer o registro. Então, ao invés de vocês já saírem pensando, essa é a marca da minha vida, está escolhida, fala com a gente primeiro, entende os próximos passos, a gente entende a jornada, entende a dor. Tudo que eu falei aqui eu vou analisar com cuidado, com carinho, e a gente vai entender de fato se é possível registrar ou se a gente tem alguma orientação para que vocês obtenham mais sucesso nessa caminhada. E aí, então, quero agradecer. Quer falar alguma coisa? Bem rapidinho. Registrar marca, gente, vocês vão ouvir falar, muitos profissionais. Eu fui uma dessas que contratei uma pessoa aleatória e, infelizmente, tomei prejuízo. Então, eu queria destacar o trabalho da Lopes Marketing, não só na questão do registro de marcas. Eu vou dar um exemplo idiota que aconteceu hoje aqui. Eu organizo a melhor festa que tem durante o São Paulo Coffee Festival. Então, Tinoco, vai ter festa legal pra caramba. Esse ano cresceu a minha festa. Estava super empolgada, mostrando onde vai ser essa festa para a Carol. Ela olha no branco do meu olho e fala assim, o contrato, né? Já posso começar a trabalhar no contrato? Eu nunca pensei em fazer contrato para me proteger e organizar uma festa. Festa é festa, cachaçada, né, gente? Ela, não, querida, vamos fazer isso. Falei, então, é esse tipo de apoio e consultoria que a Lopes Marketing dá. Fora essa questão do registro de marca, que eu acho que é o primeiro passo para a gente se profissionalizar no mercado,
tem a produção de contratos, ela consegue fazer tudo com cuidado. Isso que ela está oferecendo, esses 30 minutos, o famoso, deixa eu puxar a capivara aqui, ver se é possível ou não, e quais são os caminhos se não for. Isso aqui são 30 minutos bem caros que ela está dando de presente. 45 até coloquei ali. Muito querida. Muito querida. Então, ela está dando de presente para quem está aqui prestigiando o Café Fest. E ela vai estar aqui, obviamente, eles estão com o stand aqui do ladinho. Mas para quem está agora assistindo a palestra, que ela disponibilizou o QR Code. Quem vai estar aqui amanhã, claro que ela pode fazer. O legal do QR Code, só para complementar a Kelly, é que quando vocês cadastrarem, vocês vão poder dizer um pouco melhor da marca e a gente pode aproveitar mais os 45 minutos. Então, vocês vão escrever ali a marca de vocês, eu vou me preparar também para receber vocês e a gente vai conversar sobre aquilo que vocês pretendem ouvir no sentido de pode ou não registrar. Essa é a pergunta que a gente vai responder e quais seriam os próximos passos. Se vocês chegarem no stand, obviamente, a gente vai atender. O que pode acontecer é que vai ter mais gente. Então, assim, a gente organiza. Fila, né? Ou até nem necessariamente, mas às vezes pode dar uma muvuca ali e a ideia é que a gente possa atender com qualidade. Então, se pré-agendarem, pode fazer mais sentido. Então, vale a pena essa conversa inicial para vocês entenderem como é que tá. E aí eu tenho uma surpresa para você agora, que eu acabei de receber. A gente vai fazer uma outra ativação no stand da Lopes Marketing. Quem se registrar, e-mail, nome e tal, no domingo a gente vai sortear 2 ingressos para o Hacktown. Ótimo! É isso mesmo. Vamos dar uma de palmas, então, porque Então, pelo menos 2 pessoas aqui que vão com certeza acompanhar a gente no Hacktown. Exatamente, exatamente. Então fica aí o convite. Essa foi surpresa QR Code ali, registrem e é isso. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Acho que agora salva de palmas. Aqui. Não temos perguntas. Espera aí. Deixa no QR Code aí, deixa no QR Code. Vou passar aqui, ó. Parou de funcionar isso aqui. Quem está assistindo de casa, pode pegar esse QR Code? Pode deixar nessa tela. Pode. Então, ó, calma aí, ó. Galera que está assistindo em casa agora, dei até uma dentada no microfone. Pega o QR Code, dá para você fazer isso agora. Nem que ela te atenda numa ligação, numa reunião online. Exatamente. O mesmo QR Code tem acesso ao meu WhatsApp. Vocês devem ter visto quem acessou. E aí, vocês podem mandar uma mensagem. A gente agenda também outra oportunidade, se não dá para fazer aqui no evento. Perguntas. Vamos lá. Nome, cidade e pergunta. Da onde você vem? Da onde você fala? Eu vim da caravana. Da alegria. Eu me chamo Matheus Tinoco. Eu sou de Santos, mas moro em Franca. Fazem 3 anos. Eu tive uma experiência muito desagradável fazendo meu registro de marca, porque no final das contas eu entendi que não adiantou nada eu registrar minha marca. Porque, por exemplo, assim, eu vou citar aqui mesmo do Cerrado Café Fest. Se eu fizer o Sul de Minas Café Fest, tudo igual aqui, ó, só mudei o nome. Você quer saber se dá para registrar? É porque foi o que fizeram comigo. Fizeram tudo igual. Inclusive, foi um ex-participante, um ex-produtor do evento. Fez tudo igual, só mudou o nome. O mesmo modelo que tudo você igual, fazia do evento igual. E aí uma mesma logo. Não, mas não existe registro. É que eu não entendi muito bem a pergunta. Eu vou contextualizar. Evento, tá. Eu sou criador e produtor do maior evento de torra do mundo. Tá. Chama Intertorra. Certo. A marca é registrada, o Intertorra, logo, tudo mais. Nominal e nome logo. Teve um parceiro que produziu 2 edições do evento comigo. Certo. A 5ª edição seria ainda em conjunto com essa parceria. Ele decidiu desfazer a parceria, fazer o evento, só mudar o nome. Aí ele fez o evento e mudou de nome. Certo. Tem 2 aspectos aí que é um pouco do que eu trouxe aqui. Você tem o registro da marca, beleza. E você, a princípio, pelo que eu entendi, você não tinha a ideia do contexto do evento numa ideia de direito autoral. Isso estava protegido entre vocês? Eu queria entender esse aspecto, assim, no detalhe. Esse é a grande chave, porque no teu caso ainda tem uma camada de sócio, né, que a gente consegue resolver. Ele é produtor. Produtor, mas independente. Ele é um prestador de serviço que se tu tivesse um contrato com ele, também de prestação de serviço no sentido de não concorrência,
E se é uma pessoa que não presta serviço para ele, copiou as ideias e pronto? Então, aí a gente entra naquela ideia do direito autoral. Se você tem uma forma de fazer diferente, independente da marca, você pode ter essa ideia da anterioridade. Se você tivesse reservado ali aquele tempinho para escrever como que é o seu evento, e aí isso ser interpretado como uma obra intelectual, para ter essa devolutiva de que teve essa chancela de ser anterior, você conseguia chegar para esse cara e falar, para, porque eu faço isso primeiro. E aí ele iria ser intimado a parar no sentido de que você teve uma ideia que não é de inspiração, é de cópia do seu modelo de negócio. Exatamente. Pode. Se você contratar a Lopes Marketing hoje, bora. Sabe o que acontece? Você pegou num ponto-chave. Então, o que a gente faz é justamente entender. Se eu fosse te responder de bate-pronto, me parecia que ele, pelo primeiro momento da conversa, me parecia só que ele copiou a sua marca. Mas ele copiou o modelo de negócio. Exatamente. Então, vai muito mais além. É mais grave, Carol. É isso que... E pegou o mailing, convidados para palestrantes os mesmos. Não, é isso que a gente fala no escritório, que eu estou batendo na tecla aqui, que é o fato de entender o que tu precisa, entendeu? Se tu vai atrás de alguém para brigar, no sentido de, eu só vou querer contestar a marca e tal, não ia colar. Porque a marca, beleza, ele pegou outro nome, botou num segmento de uma classe, o NPI não está olhando para isso, ele está olhando se colide ou não com os aspectos que ele está entendendo ali que pode ou não protocolar. Agora, quando a gente está falando do modelo de negócio, que é uma parte criativa, ele inclusive, ele, mesmo não sendo teu sócio, ele era produtor, prestador de serviço, e ele utilizou da tua base, pelo que ele está trazendo aqui, para prospectar e levantar ali a barra do evento dele. Entendi. Não, bora falar. Dá para fazer essa ideia primeiro. Tem que preocupar com o que está acontecendo hoje. Então, é importante que você tenha o seu protegido. E o mais importante, se proteger daqui para frente. Porque exatamente. O evento dele, que é essencial para o mercado, foi pioneiro, formou muita gente, e aí teve esse ano balanço. passado, mas continua forte, está acontecendo dentro da Semana Internacional do Café. E aí eu estava conversando com o seu sócio aqui, ele falou, nesse caso dele, entra no quesito de concorrência desleal. Isso, eu ia entender essa parte. Ô Zé, o pessoal de casa quer te ouvir. Dá o microfone para ele, que ele dá a consultoria ali. Bom, tá marcado então, a Carol resolveu. Hoje é ela. Não, de fato, entra nisso que o Zé falou, porque não, do concorrência desleal. Isso. E aí ele continua fazendo, o evento acontece ainda? Para de fazer, o recado é para você. Entendi. Calma. Mas vamos independente que você foi lesado ano passado, entendeu? Então a gente tem que olhar para isso. E daqui para frente é contrato para tudo, inclusive termo de confidencialidade, que é o que eu estou fazendo agora. E com qualquer fornecedor também, qualquer, né? Eletricista. Que está vendo conversas que você está tendo com algum parceiro, se sair, escapar, a gente vai atrás da equipe que está cuidando da elétrica. Exatamente. Então é isso. Mais alguma pergunta? Peraí, porque a pessoa... Vamos lá. Estou muito contente de ouvir isso, porque eu consultei a marca que registrou a minha... Eu tenho umas 3, 4 marcas, né, registradas. E eles me falaram que eu não podia fazer nada. Eu ainda falei assim, porra, se eu tenho uma música e eu mudo o nome da música, uso uns acordes igual, não é plágio? Aí ele falou, mas é diferente, ele não está usando a marca. Eu falei, pô, mas todo o projeto é igual, os convidados são os mesmos, as atividades são as mesmas, o tempo do evento é o mesmo, os lugares são os mesmos, cota de patrocínio igual, o Media Kit utilizado foi feito como base no que era feito antes. Por isso que a gente tem que avaliar os profissionais. Lopes Marketing veio e tirou, você lembra da minha situação no passado, me tirou da lama e está me acompanhando de mão dada agora em 2024. Então... Ano passado? Não, assim, eu tive uma crise pessoal, vamos dizer assim, com relação a isso, porque, pô, é um negócio que, é um evento que foi um diferencial para o mercado. E aí, assim, eu estava a ponto de mudar, de não fazer mais e tudo mais. E aí, me converso com a Kelinha... Esse era o objetivo dele, né, na verdade. Talvez você sim, pudesse parar de fazer. E aí, a gente... Você também fez o seu, né, o de Aeropress na época lá e tal também. Então, assim, fique feliz aí pela vista na palestra. Vamos conversar, legal. A gente consegue se ajudar. Vamos aproveitar se tem mais alguém que tem dúvida, mas vamos falar amanhã.
Eu acho, Carol, que nosso tempo já estourou. esgotou? Quem por tiver... mim, eu baixo a Suzana Vieira igual tu aqui. A gente pode ficar batendo papo. O que eu tô aprendendo Obrigada. com essa mulher, gente, muito obrigada mesmo. Uma salva de palmas para Caroline. Obrigada, gente. Lopes Marketing está aqui do lado. Vamos Fiquem à conversar com mais vontade. tempo. Vamos tomar um café juntos. Isso, muito obrigada, Obrigada mesmo. viu? Uma salva de palmas. Eu vou também preparar aqui. Para quem está acompanhando de casa, em 20 minutos a gente entra com as nossas próximas convidadas, que eu acho que é importante. Eu não vou dar spoiler do conteúdo, vou ler o título, tá, para vocês. Às 15h30, a cafeteria no Divan Case, o projeto de desenvolvimento organizacional da cafeteria Estação 14. É a primeira vez em 15 anos de café, gente, que eu vejo psicólogas assumindo o microfone e convidando a galera. Gente, vamos falar de saúde mental? Então, é esse o convite que eu tenho para você que está em casa. 20 minutinhos, é tempo de ir no banheiro, fazer um café e voltar, tá bom? Até daqui a pouco. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Stay till the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, why we gotta feel amplified. Stay till the morning,
truth behind your eyes. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. And move to the rhythm. Now we will go back home today, eh? Until the very last hour. We still got a few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all.